Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. No ar, a 5ª edição da TV Sindimédico. Mais uma vez comigo aqui o presidente do Sindimédico DF, doutor Gutenberg Fialho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valdir. E o tema hoje é quente, responsabilidade civil médica. E vamos começar já mostrando como você vai participar. Segue aí um VT do Linha Direta. Para participar é muito simples. Acesse www.sindimedico.com.br. Clique no ícone TV Sindimédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindimédico. Mais uma vez, boa noite, presidente Gutenberg Fialho, tudo bem? Tudo bem, Valdir. Boa noite aos colegas internautas. Nós estamos hoje na 5ª edição da TV Sindimédico e o tema hoje é importante, trata da responsabilidade civil do médico, um tema que o colega médico tem que estar em contato diariamente e ter noções para que quando se encontrar nessas situações, saber como se conduzir e a quem recorrer. O nosso Linha Direta já começou a bombar muito antes do início deste programa. Lembrando que você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, que o doutor Gutenberg Fialho responde ao vivo. A primeira pergunta é do Célio Silveira. Doutor Gutenberg, o que é obrigação de meio e de resultado? Por que na cirurgia plástica considera-se obrigação de resultado e não de meio, como em outras especialidades? Célia, a sua pergunta ela é fundamental. Tem sido tema de congressos e de questionamentos na justiça essa definição de atividade de meio e de resultados. Existe um grande equívoco do ponto de vista doutrinário, até por falta de conhecimento na matéria, e porque até os próprios operadores do direito, os juízes, não têm se aprofundado mais na matéria. Quando se dividiu as obrigações contratuais a obrigação de meio e a obrigação de resultados, essa construção doutrinária foi feita pelo jurista francês René Demonge. Quando Demonge definiu isso, fez essa construção doutrinária, ele disse o seguinte: a obrigação de resultado é principalmente do comerciante, que pega uma carga, contrata uma encomenda e tem a obrigação de entregá-la inteira, intacta, no local combinado, contratado. Isso é obrigação de resultado. A obrigação de meio, ele construiu especificamente para a atividade médica. Então, do ponto de vista doutrinário, até na origem da criação dessas duas obrigações, não tem que se falar de atividade médica como atividade de resultado, porque a atividade de resultado foi criada para o comércio. Entretanto, passou a haver essa deturpação, essa má interpretação, mal aplicação no direito da atividade de resultado em algumas especialidades médicas, principalmente na cirurgia plástica, mas se aplica também em alguns atos médicos, como na obstetrícia, na laqueadura tubária, na urologia, na vasectomia. Isso tem sido motivo de debates em congresso, e que está havendo uma mudança de entendimento, uma mudança doutrinária aqui no país, apesar de ainda ser forte essa história de achar que algumas especialidades, que é uma atividade de resultado. Nós participamos, o ano passado, do Congresso Médico do Acre, e eu fui um dos palestrantes sobre responsabilidade civil médica, e participou na mesa comigo o José Carlos Maldonado, desembargador do Estado do Rio de Janeiro, e que tem vários livros escritos sobre o assunto. E naquele momento nós divergimos, eu colocava para o Maldonado exatamente o que eu estou colocando aqui. Primeiro eu explicava a origem, a construção doutrinária do que é atividade de meio e o que é atividade de resultado. Mostrava o equívoco, né? Que quando o conhecimento veio da França, da Europa, para o Brasil, parece que em alto mar houve uma confusão, né? E chegou aqui de uma forma totalmente equivocada. A atividade médica, ela só é de resultado. Aliás, a atividade médica, ela não pode ser considerada de resultado, ela é sempre de meios. Por quê? Porque o que é atividade de meios? A atividade de meios é aquela quando você se compromete
a usar todos os meios disponíveis para atingir um determinado fim. Portanto, o médico, ao prescrever uma medicação, ao tratar um paciente, ele usa todos os meios disponíveis para conseguir a cura, ou, no caso de uma cirurgia plástica, a melhoria da aparência, se for o caso, ou do tratamento de uma lesão reparadora. E ele não está comprometido com o resultado, até porque ele não tem como assegurar o resultado. Não depende só dele, ele não está no comando do processo. Depende da resposta do organismo, depende do paciente seguir as recomendações do médico e outros fatores que interferem na resposta do tratamento. Portanto, ele não tem o domínio do processo, ele não pode garantir o resultado. Então, a atividade médica, na essência, é a atividade de meios. O que é de resultado, e aí eu coloquei na discussão com o desembargador Maldonado lá no Acre, é que a atividade médica ela não é de resultado. O que é de resultado é a conduta do médico. É quando o médico assegura que vai conseguir aquele resultado. Portanto, quando você está numa relação médico-paciente e assegura a sua paciente que a cirurgia plástica vai ficar exatamente como a paciente deseja, que você vai realizar a cirurgia, que ela vai ficar com o nariz daquele jeito que ela deseja, que você projetou ali na tela do seu computador e você não consegue, aí você responde pelo resultado, porque você se comprometeu. Você não colocou todos os meios diagnósticos e terapêuticos, todo o conhecimento científico à disposição para atingir o resultado. Você não fez isso. Você chegou para o paciente e disse, olha, a sua cirurgia vai ficar dessa forma. E, evidentemente, que você não pode assegurar isso porque tem fatores que você não tem o domínio sobre eles. Portanto, a atividade médica ela é de meio, de resultado é a conduta do médico, quando ele se compromete, quando ele assegura um resultado de um procedimento médico, que é estético ou até mesmo terapêutico, quando ele não tem o domínio total do ato. Ok, doutor Gutenberg Fialho, lembrando que o nosso tema de hoje é responsabilidade civil médica. Estou falando isso que nós recebemos já há pouco tempo atrás algumas perguntas inerentes a outros assuntos que foram abordados, inclusive, em programas passados. Se der tempo, o doutor Gutenberg Fialho ainda responde hoje essas perguntas dos internautas, dos associados, dos sindicalizados, digo. Porém, caso você queira, basta consultar aqui o site do Sindmédico, que tem os programas passados abordando esse assunto. Agora, o Arthur Diniz, ele pergunta por que o profissional liberal médico tem responsabilidade objetiva e hospitais subjetiva, no caso de processo judicial. Bem, primeiro vamos definir o que é responsabilidade civil. Responsabilidade civil é o instituto jurídico que obriga o cidadão a reparar o dano que causou. Então, a responsabilidade civil ela existe em qualquer área da atuação humana, né? Seja na área empresarial, na área da agropecuária, em qualquer atividade econômica, ou mesmo no dia a dia. Se você causa um dano a outro, seja no trânsito, seja por uma ação, numa atividade desportiva, você tem a obrigação de reparar. Então, a responsabilidade civil, ela existe em qualquer atividade humana. No ordenamento jurídico brasileiro, vem desde 1916. No antigo Código Civil, já previa a indenização quando se causar dano a outra pessoa. Bem, a responsabilidade civil objetiva é a responsabilidade civil da pessoa jurídica. A do médico, pessoa física, é a responsabilidade civil subjetiva. Quer que significa isso? Quando o médico está sendo questionado, está sendo processado por um paciente, ele responde subjetivamente. Ou seja, quem acusa tem a obrigação de provar a culpa. Tem que mostrar que houve o erro, que o médico errou. Essa é a responsabilidade subjetiva da pessoa física, do médico, pessoa física. Da pessoa jurídica, dos hospitais e das clínicas, a responsabilidade civil ela é objetiva. O empresário ele responde independente de culpa, basta haver o nexo causal entre a atividade econômica e o dano. Entendeu o legislador
que quem exerce uma atividade econômica, quem tem lucro em uma atividade econômica, ele responde pelos danos que causa, independente da culpa. Basta ver o nexo causal. É a famosa teoria do risco. Se você exerce uma atividade e dela tira lucro, você corre o risco de causar dano e aí responde mesmo que você não tenha culpa. Basta ver o nexo causal. Portanto, a responsabilidade civil do médico, pessoa física, é subjetiva. Há que se demonstrar que o médico errou. É necessário que haja demonstração de culpa de quem acuse. Na responsabilidade civil das pessoas jurídicas, dos hospitais e das clínicas, é o inverso. A pessoa jurídica que tem que provar que não errou, que não há nexo causal no dano que se está questionando. São 20h10, horário de Brasília. Você está na TV Sindmédico, aqui no site do Sindmédico. Hoje nós estamos falando sobre responsabilidade civil médica. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão através do Linha Direta. Basta clicar que o Dr. Gutenberg Fialho responde ao vivo. Quem manda agora a pergunta é a Marcela Cunha. Um resultado negativo em processo ético no CRM ou em processo administrativo pode ser determinante quando o médico responde pela mesma questão na justiça? Olha, Marcela, uma condenação no conselho, uma condenação, uma sindicância administrativa, serve como prova numa ação penal e numa ação civil. É um fato extremamente desfavorável. Evidentemente que tem questões éticas que não demandam indenização, não demandam dano. Tem que se analisar qual foi a causa, qual foi a ação que provocou a condenação, seja uma suspensão, uma penalidade na área administrativa e a condenação ética. Nós temos condenações éticas que a conduta do médico não causou dano ao paciente. Foi uma infração a preceitos éticos, doutrinários do Código de Ética Médica. Nesse caso, não serve de prova, porque se não houve dano ao paciente, não há o que se indenizar. A responsabilidade civil, a obrigação de indenizar é quando há dano. Se não houve dano, houve só a não observação de preceitos éticos, de conceitos éticos, não há como fazer prova. Quem pergunta agora é a Gioconda Regina. Se absolvido pela justiça, o médico pode pedir revisão de punição administrativa ou de penalidade ética? Vai depender também da causa, do motivo da condenação. Você pode ter uma condenação ética e pode ter uma absolvição na área penal e civil. É necessário que haja o dano, para que haja condenação na esfera judicial. Na esfera ética, não. Então, tem que se analisar a causa, o motivo da condenação. Agora são 20h12. Estamos falando aqui sobre responsabilidade civil médica. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão através do Linha Direta. Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, responde ao vivo. Quem pergunta agora é a Kelly Basto. É importante indicar assistente técnico nos processos quando o juiz determina? Pode ser qualquer médico ou é preciso ter formação em perícia médica? Bem, Kelly, essa sua pergunta também é de fundamental importância. Nós temos acompanhado as ações judiciais pelo Sindicato dos Médicos. Eu fui diretor jurídico durante 2 mandatos e na condição de vice-presidente por 1 mandato e meio, agora como presidente, eu continuo coordenando o departamento jurídico e acompanhando as ações do departamento jurídico, principalmente aquelas ações mais importantes. E a nomeação de assistente técnico é fundamental. O assistente técnico é o perito do juiz, ele faz o papel do advogado das partes na prova pericial, no esclarecimento do fato. Infelizmente, os advogados e até mesmo os médicos não estão dando o valor necessário à assistência técnica. Quando você tem um processo em que é determinado prova pericial, a presença do assistente técnico é fundamental porque é o momento de você levar para os autos, para o processo, a sua visão dos fatos. E se o laudo do perito for desfavorável, é o assistente técnico que vai contradizê-lo, que vai mostrar que o perito foi equivocado. Se você não tem assistente técnico, termina prevalecendo
o laudo, a opinião do perito, porque o perito está representando ali o juiz. Se você não tem assistente técnico, você termina tendo prejuízo do ponto de vista processual. Portanto, nós temos que adotar, começar a criar a cultura de ter assistente técnicos, de contratar assistente técnicos nos nossos processos. O assistente técnico ele tem que ter formação pericial. Você não pode indicar para assistente técnico um colega que tem uma formação excelente na especialidade dele, mas não entende nada de perícia médica, não entende de dinâmica processual, porque ele termina preparando uma peça processual, que no caso do assistente técnico é o parecer, que é uma verdadeira tratado científico, como nós temos visto. Até laudos periciais, onde o perito faz um verdadeiro trabalho científico, mas que não acrescenta nada ao processo, não esclarece o que o juiz quer. E nós temos visto também assistentes técnicos com a reputação excelente na sua área de atuação, mas sem formação pericial nenhuma. Portanto, a gente acha e reputa que assistente técnico sem formação pericial causa grandes problemas ao processo, até na forma de fazer os quesitos. Durante a dinâmica pericial, existe a elaboração dos quesitos que vai direcionar o raciocínio da tese de defesa ou de acusação. Se o assistente técnico, ou o próprio o assistente técnico, tanto da acusação como da defesa, não tiver essa visão, e o próprio juiz, que o juiz também elabora quesitos, se ele não tiver essa formação, não vai, a verdade real dos fatos, que é o que se quer na prova pericial, não vai aparecer. São 20 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo. Aproveita esse intervalo para receber um convite do Sindimédico sobre o Cinemédico. Você vai saber o que é. É um evento sensacional que o Sindimédico convida você. Segue TV Sindimédico. Dia 24, acontecerá a primeira edição de 2014 do Cinemédico. Em cartaz, o polêmico filme Noé, uma produção que deveria causar mais impacto pelos efeitos especiais, mas que acabou se tornando uma polêmica por todo o mundo, chegando inclusive a ser proibido em países islâmicos, criticado pelo Vaticano e pelos evangélicos. Em uma sessão exclusiva para os médicos sindicalizados e seus acompanhantes, este filme vai te surpreender. Os ingressos estão sendo distribuídos na sede do Sindimédico, limitados a 2 por médico sindicalizado. Cada dupla ganha também um combo de pipoca e refrigerante. Dia 24, e começará às 21 horas no Cinemark do Pier 21. Não perca! E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. O futuro dela depende de você.
lá, dando continuidade ao nosso programa TV Sindmédico. Lembrando que agora, desde a semana passada, você já pode acompanhar o nosso programa através de qualquer dispositivo móvel. Basta ter iPhone, tablet, iPad, qualquer dispositivo móvel, você acompanha o nosso programa TV Sindmédico, que hoje aborda o tema responsabilidade civil médica. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, basta clicar aqui ao lado no Linha Direta, e quem manda a dúvida agora é Edila Silva. Presidente, você falou da relação de responsabilidade entre médico e hospital em processo por erro médico. Muda alguma coisa se o médico for pessoa física, empregado de um hospital, ou se o emprego for público ou na iniciativa privada? Não. Edila Silva. Edila, não muda. A responsabilidade civil do médico que atua como pessoa física na iniciativa privada no serviço público é a mesma, continua sendo subjetiva, como nós explicamos anteriormente. Ele responde por culpa e a culpa tem que ser demonstrada por quem acusa. É evidente que quem trabalha no serviço público paga um preço muito alto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em péssimas condições de trabalho, né? Com excesso de pacientes, com uma demanda enorme e com poucos profissionais. E as complicações dos tratamentos médicos ocorrem. As sequelas por falta de realização do tratamento em tempo hábil ocorrem. E aí quem termina respondendo por essa má gestão, essas mazelas, essa falta de atuação no momento certo, é o profissional. Porque o Estado, o serviço público, o governo não oferece condições para que o médico atue com eficiência no momento adequado. Para vocês terem ideia, o tempo médio de realização de cirurgia em fratura de fêmur está levando 25 a 30 dias, quando o ideal são 48 horas. Então a incidência de complicações, de infecções, de sequelas são enormes. E o médico termina respondendo por essa falta de gestão, de incompetência, de morosidade. A diferença é essa, né? Porque no serviço público, infelizmente, o médico termina sendo um anteparo, ele capitaliza uma responsabilidade que não é dele. Ele termina respondendo por ações que ele não tem a obrigação nenhuma e nem tem condições de resolver, né? Ele termina capitalizando a incompetência da gestão. Ok, chegou agora uma pergunta do Mauro Bacas, eu até citei há minutos atrás, sobre a questão de perguntas de outros assuntos. Eu vou colocar aqui, ele apesar do assunto ser outro, pediria uma atualização sobre a aposentadoria através do mandato de injunção. Algum passo à frente após a última definição do STF, doutor Mauro Bacas? A pergunta foi boa, Mauro. Mauro foi meu colega de plantão no HMIB por muito tempo, né, Mauro? Neonatologista do hospital. Mauro, é o seguinte, nós tivemos um avanço enorme com a aprovação da súmula vinculante 33 pelo Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O Supremo Tribunal Federal estava preparando uma súmula vinculante e que no texto dessa súmula eles não contemplavam a contagem diferenciada, que é exatamente o que nós estamos cobrando no cumprimento do nosso mandato de junção, tanto na área federal como no GDF, que prevê a contagem diferenciada. Com os novos julgados do Supremo, a partir de janeiro de 2012, se passou a negar a contagem diferenciada, confundindo tempo ficto com tempo insalubre, que são institutos distintos. Tempo ficto é aquele tempo que você não trabalhou e contava para a aposentadoria, como a licença-prêmio, que foi proibida de contar para efeito de aposentadoria a partir da Constituição de 88, e o tempo insalubre é um tempo que você trabalhou e recolheu sobre ele, recolheu a previdência. Só que ele vale mais, portanto, são instrumentos, institutos jurídicos distintos. E o Supremo estava fazendo essa confusão. Na votação da súmula, o Sindicato dos Médicos encomendou, né, 2 pareceres, de um constitucionalista, do ministro Aires Brito, e outro das maiores autoridades em direito previdenciário do país, o professor Walter Balera, que é coordenador da pós-graduação em direito previdenciário da USP. Eu estive em São Paulo com a doutora Thaís Riedel,
conversamos com o professor Walter Balera, ele nos elaborou um parecer, o ministro Aires Brito também, tanto que nós aprovamos em assembleia no sindicato, encaminhamos aos médicos um boleto na importância de R$250 para custear esses 2 pareceres, até porque o sindicato não tem recursos para isso, nós precisamos contar com a ajuda de vocês, e aqui eu aproveito, Mauro, para fazer o apelo, para que pague esses boletos, porque os pareceres já foram utilizados, surtiram efeito e agora restou ao sindicato a conta, e a gente precisa pagar. Esses pareceres serviram para elaborar o memorial que nós distribuímos durante a sessão a todos os ministros, a diretoria do sindicato, mas a doutora Thaís Rírio visitou todos os ministros, mostrou o equívoco do Supremo, conseguiu que o ministro Joaquim Barbosa permitisse que ela fizesse a sustentação oral, que admitisse o Sindicato dos Médicos como amicus curiae no processo, como amigo da causa, né? Ela fez a sustentação oral com o parecer, com os pareceres que nós encomendamos, que foram elaborados exclusivamente para o Sindicato dos Médicos, fez com que os ministros mudassem o entendimento e a súmula fosse alterada no momento do julgamento, uma coisa inédita. Vocês não têm ideia desse trabalho realizado pelo Sindicato dos Médicos. Dificilmente alguém consegue fazer isso, e nós conseguimos. E a súmula 33, ela vem consagrar definitivamente o entendimento do Sindicato dos Médicos, que no mandado de junção 836 e 837, a contagem diferenciada tem que ser obedecida. Não só no nosso mandado de junção, agora virou jurisprudência. É uma súmula vinculante. Portanto, enquanto a aposentadoria especial não for regulamentada pelo Congresso, os mandados de junções que forem concedidos, é obrigatório, é mandatório fazer a contagem diferenciada, ou seja, aplicar o fator moderador 1,4 para homem e 1,2 para mulher. E era isso que o GDF estava usando como argumento para não cumprir o nosso mandado de junção, argumentando que tinha mudado o entendimento do Supremo, apesar de, mesmo tendo mudado o entendimento do Supremo, eles não podiam descumprir um mandado de junção que transitou em julgado em 2009. Usaram esse argumento. E nós construímos esse trabalho jurídico junto ao Supremo e conseguimos que o Supremo definisse em súmula vinculante, de uma vez por todas, que a contagem diferenciada deve ser realizada. Portanto, esse foi um avanço fundamental. Não há mais que se discutir se pode ou não fazer a contagem diferenciada. O que nós precisamos é que o Judiciário obrigue o GDF a cumprir o mandado de junção. Né? Nós conseguimos a execução, foi arbitrado multa, e de repente nós fomos surpreendidos pelo juiz Álvaro Ciarline, da 2ª Vara da Fazenda Pública, que concedeu 200 dias para o GDF cumprir o mandado de junção, que é desde 2009. Né? Se não se cumpriu nos 3 anos de governo, não vai se cumprir agora. Não se cumpriu por quê? Porque não quer cumprir, porque não consegue contratar médico, porque não tem compromisso com assistência, e está causando todo esse constrangimento, todo esse dissabor, toda essa afronta aos colegas. Mas, Mauro, essa vitória nossa foi uma coisa assim, sem parâmetro. Não conheço nenhum sindicato médico no país que tenha conseguido fazer o que nós fizemos. Portanto, eu acho que o que falta agora é a Justiça determinar que o Estado de Direito seja obedecido e que o GDF cumpra a sua determinação, mandando fazer a contagem diferenciada, dando a certidão e aposentando os colegas que têm tempo. Ok, são 20h29, estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, a sua sugestão aqui no Linha Direta. O nosso assunto hoje é responsabilidade civil médica. Valdir, aproveitar a oportunidade e aproveitar a pergunta do Mauro para dar mais um esclarecimento. Essa súmula vinculante foi uma coisa fabulosa e deixa tranquilos os médicos que se aposentaram com mandado de junção e que o GDF estava com a história de pedir que uma ação cautelar, ação rescisória com pedido de cautelar, para reverter a aposentadoria. Não iam conseguir, mas essa súmula vinculante veio colocar uma pedra de vez em cima desse assunto.
Quem se aposentou, fique tranquilo que agora a história acabou. O GDF não vai mais poder fazer gracinha nenhuma querendo reverter a aposentadoria de vocês. O que nós precisamos agora, e vamos avançar, é consolidar na aposentadoria de quem já tem tempo e na contagem de tempo de serviço de quem solicitar. Ok, doutor. A senhora Sônia Brasil, doutora Sônia Brasil, ela pergunta se o médico é obrigado a pagar o encargo do perito quando o juiz determina que haja um. Bem, quando as partes estão na justiça pela gratuidade da justiça, existe uma resolução do tribunal que determina o valor de R$1.000 para pagar as perícias, né? Pagar os honorários periciais. Quando não se está litigando pela gratuidade da justiça, e aí você vai ter que pagar os honorários do perito. Se não pagar os honorários do perito, o juiz ele vai dispensar a prova pericial. Então, o pagamento dos honorários periciais é fundamental. O que a gente pede que haja bom senso é que os colegas médicos peritos, quando forem arbitrar os seus honorários, façam uma proposta de honorários médicos que seja compatível, né, até com a resolução do processo. Senão, você termina prejudicando ali a prestação da justiça e prejudicando o esclarecimento do fato. Doutor Gutenberg Fialho, nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais, informe aos sindicalizados, assembleias, reuniões. Bem, Valdir, nós temos 2 eventos fundamentais que é necessária a participação em massa dos médicos. Primeiro é a Assembleia do dia 23, a respeito do teto remuneratório, que a situação ainda não foi definida. O STJ, a ministra Assuncete Magalhães, não diferiu a nossa liminar, ela mandou ouvir o Ministério Público, não vou entrar no mérito, né? Ou já entrando, eu afirmo que não havia necessidade, mas de qualquer forma é uma prerrogativa dela. E no dia 28 nós estamos chamando também uma assembleia para explicar, para esclarecer, para atualizar os médicos com relação ao mandado de junção e os desdobramentos jurídicos que o nosso escritório fez com relação ao recurso e o agravo contra a decisão do Álvaro Ciarline, que concedeu esses 200 dias a mais para o GDF, resolveu o problema no próximo mandato, né? É um absurdo. Lembrando que o nosso tema da próxima semana vai ser crise na pediatria, um tema polêmico, com certeza demandado de muita participação. Nós contamos com a participação de todos os sindicalizados a partir de agora. Pode enviar sua pergunta para o Linha Direta. Semana que vem nós temos um encontro às 20 horas aqui na TV Sindimédico. Eu gostaria muito de agradecer a participação do presidente Gutenberg Fialho, agradecer também a colaboração da assessoria de imprensa do Sindimédico, a nossa equipe técnica, Diego Chueng e Lucas Veloso, e agradecer principalmente a você, sindicalizado, navegante aí do site do Sindimédico, que participou conosco na noite de hoje. Esperamos vocês de novo na segunda-feira, às 20 horas, aqui na TV Sindimédico, com o tema Crise na Pediatria. Segue TV Sindimédico, uma ótima semana a todos. Dia 24, acontecerá a primeira edição de 2014 do Cine Médico. Em cartaz, o polêmico filme Noé, uma produção que deveria causar mais impacto pelos efeitos especiais, mas que acabou se tornando uma polêmica por todo o mundo, chegando inclusive a ser proibido em países islâmicos, criticado pelo Vaticano e pelos evangélicos. Em uma sessão exclusiva para os médicos sindicalizados e seus acompanhantes, este filme vai te surpreender. Os ingressos estão sendo distribuídos na sede do Sindimédico, limitados a 2 por médico sindicalizado. Cada dupla ganha também um combo de pipoca e refrigerante. Dia 24, e começará às 21 horas no Cinemark do Pier 21. Não perca!